Defesa do consumidor. Muito bem, pessoal, olha, são exatamente 9h50. Olha, consultor do PROCON e professor da Universidade Cândido Mendes está na linha para falar com a gente, Jorge Tardão. Bom dia, Jorge, tudo bem? Bom dia, Mirth. Bom dia, ouvinte. Maravilha. Jorge Tardão, hoje é o seguinte, nós vamos falar de estacionamento. Eu tenho algumas dúvidas e com certeza os ouvintes também. Olha só, aqui na Rádio MEC, por exemplo, nós recebemos um e-mail dizendo que uma lei que saiu que a gente não precisa pagar estacionamento. Aí existe também uma situação que você faz compras, por exemplo, R$30 em compras e não precisa pagar estacionamento. O que realmente é certo e o que não é, Tardão? Você pode explicar isso pra gente? Bom, Mirth, primeiro em relação ao estacionamento de supermercados, shopping center, enfim, desses estabelecimentos comerciais, é importante observar o seguinte: quem tem legitimidade, ou seja, competência para legislar sobre essa matéria? Isso se refere ao direito de uso da propriedade. Então, a atribuição para disciplinar o uso de propriedade é competência única e exclusiva da União, ou seja, para legislar sobre direito civil. Bom, aqui no Rio de Janeiro, essa questão já gerou muita polêmica. Nós já tivemos leis estaduais, mais de uma, né, portanto, leis, proibindo absolutamente a cobrança de estacionamento em shopping center e supermercado. Exato. Essas leis foram julgadas inconstitucionais. O município do Rio de Janeiro também legislou nesse sentido e também a lei foi julgada inconstitucional. O que temos hoje? Hoje nós temos a seguinte situação: uma outra lei, eu não tenho certeza, mas eu acho que é do Gilberto Palmares, né, do deputado estadual, projeto dele, que foi aprovada e sancionada, e até o momento essa lei está em vigor. Essa diz o seguinte, que o usuário, né, de shopping center, de supermercado, ele só teria que pagar estacionamento se ele não adquirisse mercadorias, fosse na praça de alimentação ou em qualquer outra loja, né, do shopping center, por exemplo. Então, se ele não adquirir nada, ele tem que pagar o estacionamento. E se ele adquirir, né, mais do que um determinado valor, ele não teria que pagar. Acima de R$20, por exemplo, ele não teria que pagar o estacionamento. E essa lei, e aí isso é um consenso, independentemente de lei, né, um consenso de que o consumidor, independentemente de comprar alguma coisa, se ele demorar menos do que 15 minutos no estacionamento, ele estaria isento da cobrança do estacionamento. Agora, veja o seguinte, essas questões, na verdade, o que a gente deveria seria aprimorar, né, a concorrência. Embora pareça que um benefício para o consumidor, assim olhando do ponto de vista imediato, uma lei que proíbe, por exemplo, cobrança de estacionamento, parece de imediato realmente um benefício para o consumidor. Mas veja bem, nós vivemos um tempo de poluição, de engarrafamento, de transtorno nos grandes centros. Será que não seria melhor estimular que esses estabelecimentos que demandam muito, ou seja, que para aquele ponto converge uma opção de pessoas, que seria melhor que eles colocassem um ônibus, por exemplo, de ligação do metrô com o estabelecimento, com o trem, enfim, que possibilitasse um acesso mais coletivo, né? Porque o carro é alguma coisa muito individual. Então você estimular, né, que o usuário vá para o shopping center, porque lá não está cobrando estacionamento, do meu ponto de vista, embora pareça bom, né, para o consumidor, mas é alguma questão muito individualista. E o nosso tempo é o tempo de pensar na coletividade. Será que essa lei é, de fato, um benefício para toda a coletividade? Se você considerar, por exemplo, a agressão que é ao meio ambiente, o uso individual do carro, né? Então, muito embora pareça boa, a lei, do meu ponto de vista, no plano coletivo, essa lei não é tão boa a longo prazo. Então, é uma questão que a gente tem que pensar, né? Mas, neste momento, nós, no Rio de Janeiro, nós temos essa questão aí, né? Se você demonstrar que comprou, né, acima de R$20, você estaria
isenta da cobrança do estacionamento, desde que, evidentemente, você demonstre que efetivamente comprou ter um comprovante em mãos, né? Naquele shopping center ou naquele supermercado. Agora, Tardan, tem que ter esse comprovante, ok? Ah, sim. Então, o cupom. E aí você tem mais uma questão, né? Não basta ter o cupom. Em alguns, porque a lei também não esclarece isso. Né? Não basta ter o cupom. Esse cupom tem que estar carimbado. Então, é importante para o consumidor, né, ele perguntar, por exemplo, na hora que ele estiver efetivando o pagamento, olha, vem cá, como é que eu faço para não pagar o estacionamento? Tem um carimbinho próprio? Como é que é isso? Aí entra uma questão, né? Embora tenha a lei, né, essa lei, ela não ganhou uma publicidade que deveria, né? Então, e aí, né, a própria lei, estando em vigor, os estabelecimentos deveriam informar de forma clara, precisa, ostensiva. E, evidentemente, eles não têm interesse em informar isso. Então, aí entra uma outra questão. Muitas leis em vigor e muitas leis ignoradas. Esse é um problema. Então, de repente seria melhor que a gente tivesse uma quantidade menor de leis e leis que efetivamente fossem de conhecimento do senso comum. Então, Tardan, a gente chega no seguinte conclusão. A pessoa que vai fazer compras no supermercado e que tem que pagar estacionamento, ela tem que apresentar essa do que ela comprou, né? Na verdade... Não é produto, é o cupom. Né? Eu sei, exatamente. Não, com certeza. Fiscal, aquele canhotinho de compra. Isso. Tá certo. Agora, se ela não tiver esse canhoto, ela vai ter que pagar o estacionamento, é isso? Sim. Tá certo. Né? Então, se ela não consegue comprovar que adquiriu o produto, ela teria que pagar o estacionamento. Independente, então, ela tem que pagar estacionamento. Sim. Nesse momento, sim. Porque aquelas leis que proibiam cobrança de estacionamento, elas foram julgadas inconstitucionais. Portanto, não estão mais vigorando. Tá certo, então. Bom, gente, então, Tardan, eu agradeço aqui a sua participação, mais uma vez no Manhã MEC, né? Você volta na terça-feira que vem, é isso? Terça-feira, certamente estaremos juntos aí, batendo o nosso pontinho em defesa do consumidor. Maravilha. Muito obrigada, então, pela sua participação e até terça que vem, Tardan. Bom final de semana para você e para todos os seus ouvintes. Obrigada, para você também. Então falamos aí com o consultor do Procon e professor da Universidade Cândido Mendes, Jorge Tardan. São 9h58 no Rio, a gente ainda traz mais uma música, né, Nelson? João Bosco, não? É isso?